Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Stephanie e este é o Atípicos, porque ser diferente é normal. Hoje aqui comigo eu recebo dois convidados super especiais, o Emerson Volansky. Boa noite, Emerson. Boa noite, Stephanie. E a Annelise Volansky. Boa noite, Annelise. Eles são um casal, os dois são psicólogos de formação, pai e mãe atípicos, isso. E também pessoa atípica, né, a Annelise. E a Annelise também é prima minha de longe por parte do marido. A gente vai conversar depois também um pouquinho, né, sobre as nossas histórias e o que Deus permitir no dia de hoje, né, aqui. Então a gente começa já o nosso tema falando de família atípica, o trabalho, a educação e também voltado sempre para os princípios cristãos, assim. A gente trabalha sempre a questão do autismo ou das neurodivergências, né? Mas eu lembro aqui que nada é maior do que Deus, né? A gente pode receber um diagnóstico, ele pode ser grande, mas nada é maior do que Deus. Então, Deus é a nossa cura, né? Deus está presente conosco e Ele vai nos ajudando, né? Porque lá no ventre da mãe, né? Quando Ele forma o bebezinho, né? Ele mandou para cá e eu tenho certeza em que Ele vai preparar a gente enquanto mãe, enquanto pai, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu gostaria de conhecer você um pouquinho melhor, Volansky, que você gostaria de comentar, até esqueci, mas nós nos conhecemos por conta da política ano passado, fomos candidatos juntos, né? Uhum. Você foi um adversário e estava no mesmo, no mesmo partido político, assim, digamos, no mesma coligação. Isso. Né? Mas foi uma pessoa muito legal, sempre muito disposta a estar ajudando mesmo, estando, né, competindo lá no mesmo. Você pode falar um pouquinho de você? Quem Olá, que é o Emerson, Stephanie. né? Claro. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e parabenizar vocês pelo trabalho, porque precisamos muito falar sobre esses assuntos da questão do autismo, da famílias, como a família lida com isso, porque termos uma criança autista ou falarmos somente sobre o autismo é a ponta do iceberg. Agora, como é que se dá essa relação familiar nesse contexto todo? O contexto todo. É aí que temos muitas dúvidas, que as pessoas têm dúvidas. E esse podcast, ele vem responder a isso. Então, parabéns para vocês, para os idealizadores, os patrocinadores. Né? Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada. Obrigada. Uma coisa boa da política partidária é essa história, né? É o histórico, os passos que a gente dá e as amizades que ficam. Então, como eu sou novo em Rio do Sul, eu digo que sou novo porque eu estou aqui há 5 anos. Eu sou da cidade de Blumenau. E me envolver com a política partidária me trouxe esse benefício. Eu conheci quase toda Rio do Sul, conheci muitas pessoas bacanas, não só a cultura, mas como as pessoas pensam, os seus problemas sociais de Rio do Sul também, e também desse nicho, desse público que é da saúde mental infantil, né, a questão dos autistas, e no meio desse processo também nós nos desenvolvendo como família aqui, tendo uma criança típica também. Então, é um caminhar muito interessante e que a política partidária nos beneficiou nesse sentido, né? Não éramos adversários, né? Éramos colegas. A gente trocou muita informação. Muita. Quem sabe isso se repita. Amém, né? Vamos ver, quem sabe. Na política partidária tudo pode acontecer. Sim. Então, eu sou psicólogo de formação, sou da cidade de Blumenau. Assim que eu estava formado, me mudei para Curitiba, depois retornei para Blumenau para uma residência daí multiprofissional. Então, desde o início da formação, eu sempre trabalhei com equipe multiprofissional. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, neurologistas infantis, psiquiatras infantis também. Então, isso vai trazendo know-how para a gente, né? E
um dos trabalhos que eu desenvolvi em Blumenau foi numa clínica chamada Centro Especializado em Reabilitação e Autismo, que fica no Hospital Universitário da FURB. E lá mesmo a gente era obrigado a sempre estarmos nos atualizando e a gente adquiriu então uma experiência muito boa, uma expertise muito interessante que hoje me beneficiou muito ainda, até quando eu trabalhava em Rio do Oeste, na questão dos diagnósticos, das orientações e tudo mais. Mas essa é só a apresentação, né? Vou deixar aqui para a Annelise também se apresentar. Tudo bem, vamos lá, Annelise. Me chamo Annelise, nós somos casados há 13 anos. Há 13 anos. Temos 2 filhas, a Emily, de 7 anos, e a Ayla, de 2 anos. Minha formação também é em psicologia. E, diferente do Emerson, a minha caminhada profissional foi mais direcionada para terapia familiar e de casal, em orientações para famílias, enfim. Trabalhei por muitos anos, trabalho ainda, né, na Secretaria de Assistência Social, e desde do início da minha caminhada profissional foi nesse meio, dentro dessa secretaria. E a minha proximidade com os neurodivergentes, eu diria, se deu com o nascimento da nossa filha mesmo. A partir daí que eu comecei a abrir os olhos para isso, e estudar e procurar entender mais. Mas antes, porque assim, existe um campo muito vasto de atuação, né, profissional. E essa não era uma área que eu achei que eu trabalharia algum dia, ou que eu precisaria me apropriar de um conhecimento mais específico, né. Trabalhei já muito com dependência química, enfim, com negligências, com violência sexual, trabalhei muito também. E caiu no nosso colo, literalmente, né, o autismo. E tem sido um aprendizado constante. Tu diz com a Emily ou com a Ayla? Com a Emily. A Emily é então já tem um tempinho que vocês têm um diagnóstico dela, é isso? O diagnóstico, sim. O laudo é mais recente. Entendi. As desconfianças depois de alguns meses de vida já. Sim. Na verdade, o Emerson sempre foi mais afinado, né, nessa percepção, por trabalhar já na área, enfim. Então, quando nós tivemos a Emily, desde muito pequena, desde meses de idade, o Emerson já percebia sinais. E ele me sinalizava, mas não com uma certeza também, né? Tem alguns sinais, algumas características. Eu demorei muito mais para perceber. Porque como era a nossa primeira experiência enquanto pais, né? Sim. Para mim não era um diagnóstico que estava ali. Para mim era a Emily, né? Sempre foi a Emily. Então, para mim, aquilo era muito normal, não era nada atípico, né? Apesar de fato, algumas coisas chamarem atenção. Por exemplo, ela não sorria, ela não focava o olhar. Ela, desde muito bebê, foi tida como uma bebê muito irritada, muito séria. Determinada, né? Como diziam as professoras. Determinada. E bastante chorosa, bastante irritada. Teve outras questões de saúde também que implicaram nisso também. Mas, enfim, a gente foi conduzindo ela, né, estimulando ela de todas as formas que a gente achava ser possível. Mas aos 2, 3 anos, algumas características começaram a se acentuar, né? Coincidiu com a nossa vinda para Rio do Sul, inclusive. E naquela ocasião nós viemos morar com a minha mãe. E nós tínhamos, além do convívio diário com a minha mãe, nós tínhamos a visita frequente da minha irmã, né, que é tia da Emily, e que ela é apaixonada desde sempre, assim, né? Inclusive está lá agora. E a Emily tinha muita dificuldade nessa interação social, mesmo com as pessoas que ela mais gostava. Ali naquela época, a Emily ela não aceitava beijos, abraços ou toque, nem nossos, né? Ela não cantava na nossa frente, ela não interagia com outras crianças, ela brincava com o brinquedo das outras crianças, mas não com as outras crianças. Então, essa questão social estava muito ressaltada nesse momento. Foi onde a gente foi atrás de um primeiro olhar mais profissional para fora da nossa casa, né? Então, na época, a gente procurou o Dr. Cligel, que é um neuropediatra que a gente tem bastante confiança. Era o nosso colega lá no Hospital Universitário também. Entendi. Que a gente entende que é excelente em psicodiagnóstico, que é coerente.
Então, naquele primeiro momento, não foi fechado o diagnóstico. Mas era muito evidente várias características. E eu lembro que o Dr. Clis já nos orientou da seguinte forma: invistam na socialização, porque ela só vai ter ganhos com isso, tendo o diagnóstico ou não, né? Porque muitas características do autismo se assemelham muito a uma pessoa que tem timidez, né? E por vezes é tida só com... Emily tem... 7 anos agora. 7 anos e o nível dela é suporte 1, é isso? É assim que a gente fala, né? É isso, né? Isso. Suporte 1. E a partir dali, então, a gente começou numa caminhada de estímulos para a Emily. E eu acho que uma das ações que auxiliaram muito foi a musicalização, que a gente iniciou naquela época. E foi um boom, assim, no social dela, isso. E fora os outros estímulos que a gente dava, né? Sempre procurando auxiliá-la para superar os seus limites, né? Nesse sentido. E agora, quando ela mudou agora para o ensino regular, que até aos 5 anos de idade, ela era aluna, inclusive, da minha irmã. Então, minha irmã tinha todo um jeito de lidar com ela, conhecia, né, as crises que ela tinha, sabia como manejar. Mas a partir do momento que ela mudou de escola, foi para o primeiro ano, que já é uma mudança, né, significativa para as crianças típicas. Todas, né? Para ela também foi, né? Trouxe desafios diferenciados ali. Então, a gente viu a necessidade de ter um laudo ali. Até mesmo para dialogar com a escola, enfim. Então, foi onde a gente buscou de novo o Dr. Cligel, E onde tivemos o laudo, então. Muito legal. É bem importante salientar, né? Que às vezes a primeira experiência, a gente, como pai e mãe, a gente não sabe ao certo também, né, algumas coisas, né? Então, até para a pessoa que talvez está nos assistindo, né? A gente passa às vezes por uma culpa, né? De a gente não saber lá atrás como lidar, né? E todas as pessoas, né, vocês são psicólogos, vocês entendem, né, do assunto, mesmo assim, ficava aquela dúvida. E eu vou perguntar uma coisa que nós passamos também, eu e meu esposo, né, mas quanto à socialização, sabe? Mas tem vezes que ele conversa, a gente falava assim do Júlio, né, do meu mais velho, mas ele se comunica, olha lá... Né? A gente falava esses comentários assim, não porque a gente não queria que ele tivesse um diagnóstico e tal, mas que na época a gente não entendia, né? E também quando a criança também é nossa, tem emoção, né? De repente, às vezes a gente pensa no sentido que ela vai desenvolver, às vezes, né? Dependendo da situação, a gente vai auxiliando também, vai sanando, né? E tão importante também quando a gente faz os estímulos já desde pequenininho. Meu Deus, faz toda a diferença. Eu não é o mesmo médico nosso, mas o que ele passou para o segundo, né? O Augusto, ele tem nível 2 de suporte, né? E ele falou assim, olha, agora não tem como dar laudo, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 6, né? Não tem como diagnosticar, mas... perda ele não vai ter, então estimula ele, deixa ele ir nas aulinhas. Ele estava com atraso de fala, né? Mas a gente foi estimulando ele, né? Com tudo que a gente conseguia, né? Porque financeiramente acaba sendo pesado tudo, né? Junto ao mesmo tempo, mas aquilo que a gente consegue, e eu e o Baldo somos professores, então aquilo que a gente consegue fazer da pedagogia a gente faz, né? Para estar sempre estimulando ele. Então, isso também realmente é muito importante, a socialização, né? Sim. E... até eu entendo que para mim teve um diferencial nessa questão do diagnóstico da Emily e da não percepção desse diagnóstico até uns 2, 3 anos, porque eu me via muito na Emily. Né? Para mim aquilo era um comportamento muito normal, né? Sim. Ela é parecida comigo. E de fato, né, depois que nós tivemos o laudo da Emily, que eu busquei também uma avaliação e eu obtive o laudo também. Né? Aqui em Rio do Sul, Aqui em Rio do Sul. Que legal. Aos 40 anos, aos 40 me descobri atípica. Que legal. Mas é bom, a gente tem que se descobrir, a gente tem que se conhecer. Muitas isso coisas muito passam bom, a fazer sentido. Né? Sim, e depois que você se descobriu, assim, 40... Hoje você tem 40 e... Completo 41 mês que vem. Ah, então é recente, então. Bem recente.
E como foi para você esse processo de receber o laudo, assim? Como é que é esse processo, Nelise? Porque, na verdade, para adulto é um pouquinho diferente, né? Eu acho que para adulto e para as meninas ou para as mulheres é um tanto diferente, porque a gente acaba maquiando muita coisa, tendo um aprendizado social, né? Bastante grande, e que acaba amenizando muitas características, né? Mesmo assim, sempre que eu estudava sobre autismo e procurava observar as características da Emily, eu acabava listando lá as minhas características também, no que eu me enquadro nisso, sabe? Então, quando eu procurei um neurologista, eu levei já uma lista das coisas que eu identificava, né, das características. Conversei com a minha mãe também para saber alguns pormenores da minha infância. E ela me apontou, sem falar para ela do possível diagnóstico, né? Só perguntar, mãe, me conta como é que eu era na escola, me conta como é que eu era, com que eu brincava, enfim. E ela foi me relatando coisas que eu pensava, meu Deus, tá escancarado aí. Então, quando eu cheguei para o neurologista, já com aquela listagem... Lembrando que a mãe dela é professora. Sim. Né? Também foi tua professora, né? Também fui minha professora. Professora de alfabetização. Então, nem ela percebia muita coisa. E na época também não era um diagnóstico comum, né? Porque é nível 1 também de suporte. Nível 1 então, de suporte, exato. Passava, assim, imperceptível, né? Às sim, vezes, né? Mas, e de fato, houve apesar de ter havido uma mudança bem significativa da minha infância para cá, por exemplo, eu era uma criança muito tímida. Eu não conversava com as pessoas, eu tinha dificuldade no contato visual. Hoje eu não tenho mais essa dificuldade, né? Pela trajetória profissional, enfim, a gente vai desenvolvendo habilidades sociais, né? Com treinamento. Então, hoje eu não tenho essas dificuldades, mas tem outras, né? Que talvez para as outras pessoas não são tão perceptíveis, mas para mim geram sofrimentos. E, inclusive, uma das motivações para mim procurar uma consulta médica naquela ocasião foi por conta de crises de enxaqueca, que eu comecei a perceber que poderiam estar ligadas com as crises do autismo, assim. Então, só me trouxe ganhos, né? Ter o diagnóstico. Mas só voltando um pouquinho nessa questão para um adulto que hoje procura, né, saber um pouquinho mais. Se ele não é psicólogo, ele não vai saber fazer essa lista, né? Mas normalmente se procura um profissional quando já se tem alguma dúvida. Eu sugeriria para a pessoa de fato fazer uma listagem de quais características que te trazem dúvida, ou quais situações que te trazem incômodo, né? Ou o que as pessoas dizem que você tem de diferente, de estranho. E lista isso. E daí vai num psicólogo, qual seria o caminho daí? O psicólogo pode sim dar o diagnóstico, porém é mais aceito hoje no meio profissional a questão do laudo de um médico. O ideal seria um psiquiatra, porém atualmente os neurologistas estão se dedicando bastante no estudo do autismo, então eles são ótimos também em psicodiagnóstico. E aqui o profissional que você foi? Foi um neurologista. Neurologista. Tá, entendi. Eu tenho um neurologista para vir aqui também, convidado, o Daniel Moretti. Foi ele que me deu o laudo. Então, ele tem sido bem indicado, assim, sim, né? Sim, ele tem estudado bastante a área. E a consulta com o médico, ela flui de uma forma muito tranquila, né? Porque eles estão habilitados para ter um olhar clínico sobre o que a gente fala, né? Sobre as informações que a gente traz, quais perguntas fazer. Então, por mais que a gente não leve lista alguma, ele vai conversar e dialogar e vai ter as suas percepções. Talvez não no primeiro momento já feche um diagnóstico, né? Vai precisar, de repente, de mais de uma consulta. Mas ele vai questionando, enfim, para fechar esse diagnóstico. É bom salientar, né? A diferença, né? Porque, querendo ou não, com o psicólogo você vai fazer um tratamento, né? Ele vai te guiar, né? Provavelmente assim nas questões emocionais, comportamentais, né? Muita dúvida que provavelmente a pessoa tem, mas o médico ele vai fechar um laudo. E a diferença de um laudo para o diagnóstico? Então, o diagnóstico é dizer o que se tem, né? O laudo é escrever isso no papel. Então, o diagnóstico a gente pode ter, inclusive, desde muito pequeno, né? Mas o laudo geralmente tem-se um tempo a mais para ter uma certeza maior para escrever isso, né? Mas é bem importante também ressaltar que
Por exemplo, o Dr. Daniel me recomendou psicoterapia, né? Para trabalhar várias questões do autismo. Para além de questões de medicação, até por conta da enxaqueca e tudo, né? Que ele me orientou. Porém, é possível a gente procurar somente um psicólogo para ter um diagnóstico, né? Ele pode dar um laudo também, mas, como eu falei, no meio profissional ele não é tão respeitado quanto o laudo médico. Até mesmo se for requerer algum benefício legal, né? Alguma isenção de alguma coisa, eles preferem do médico. Né? Não tanto. O psicólogo quase, embora possa diagnosticar, possa emitir laudo, mas é mais aceito o médico mesmo. Até a gente sempre orienta, né? Faz com o médico também. O psicólogo pode emitir atestados, inclusive, mas para evitar grandes problemas, não. O médico... É até uma questão ali dos conselhos, né? Que há um tempo atrás discutiram. Hoje eles não discutem mais. Mas o psicólogo tem sim bastante... tem no rol de seus instrumentos o atestado, o laudo, o diagnóstico, tem tudo isso. Agora, para o INSS, algo nesse sentido, eles solicitam do psiquiatra ou um médico o CRM ali. Inclusive, existem vários testes psicológicos, né, que são restritos aos psicólogos para serem aplicados, né, e eles podem ser utilizados para uma avaliação. Então, se você procurar um psicólogo, possivelmente, para fechar esse diagnóstico, ele vai fazer a aplicação de testes. Que o neurologista já não pode, né? Ele utiliza outros instrumentos para fechar esse diagnóstico. Hoje, o que eles fazem? Eles encaminham muitos neurologistas, os mais atualizados. Eles têm seus parceiros, seus colegas ali, parceiros comerciais, e fazem indicação. E auxilia eles no diagnóstico também. Porque tem casos que são muito clássicos, que você olha, fala as características. Agora tem algumas pessoas que entram e fogem do diagnóstico, sabe? Então exige um olhar muito mais atento, mais tempo, porque o diagnóstico é clínico. A gente não tem marcador somático para dizer assim, pela foto, pelo raio-x. Principalmente mulheres, né? Para dizer que tem autismo. Não tem. É clínico mesmo o diagnóstico. E às vezes tem mais de uma coisa também junto. Exato. Né? Eu posso trazer como exemplo alguém muito próximo a mim, da minha família, que também procurou o Dr. Daniel por algumas comorbidades, na verdade. E como eu já tinha um laudo, né, e a minha filha também, ela começou a pensar na possibilidade, essa pessoa, de também, né, ter o diagnóstico. Mas não tinha certeza, e como a Emerson falou, tem características que se assemelham, características que não se assemelham. Então, o Dr. Daniel mesmo encaminhou ela para uma profissional psicóloga para fazer essa avaliação. E às vezes é bem importante também saber se a pessoa trabalha com isso também, né? Porque às vezes a gente fala assim, psicólogo, e tem vários ramos. Sim, várias áreas de atuação. Várias áreas de atuação. Sim. Então, é importante sim, né? Eu acho que tem que ter formação para estar conversando também. Eu acho muito importante isso, né? Mas hoje a gente está com bastante profissionais, né? Como você falou que trabalhava em Blumenau, né? Com uma equipe multiprofissional. Todos eles na área do autismo também. É isso? Ou das neurodivergências, né? Sim, porque lá era o núcleo. Aqui em Rio do Sul é feito... Acredito que a clínica mais especializada, com o maior rol de profissionais aptos ou com essa formação, a gente encontra na Paz, se eu não me engano. A AMA agora está se destacando também. Em Blumenau era a clínica de reabilitação, lá, centro especializado em reabilitação. Trabalhávamos não só a questão das pessoas que desenvolveram um AVC ou um traumatismo que deixou alguma sequela, afasias, etc. Mas também a questão do autismo. E no último ano a gente recebia bem mais pessoas, um número maior de pessoas com diagnóstico. Crianças com altas habilidades, com comorbidades, crianças autistas com deficiência intelectual, e síndrome de Down. Então, separar essas coisas ali era a nossa missão. E dar o tratamento mais coerente que ajuda essa criança aí a desenvolver seu potencial também na sociedade. Mas uma coisa bem interessante que falasse antes, no nosso caso, ou pelo menos para mim, quando eu observava questões da Emily, é comum para todos os pais. Até que ponto eu coloco um limite
sem interferir no desenvolvimento da criatividade da criança. Até que ponto é o limite, até que ponto é a manha e até que ponto é a crise. É ali que era mais as minhas angústias ali, né? Porque eu sabia que tinha algo. Mas eu sempre pensei o seguinte, no que vai me ajudar, o que vai mudar na vida dessa criança, a gente ter esse laudo. Independente do que for, vamos desenvolvê-la. Vamos fazer o possível e o impossível para isso. Então, pais atípicos e pais típicos, tem uma linha ali que não é muito clara, sabe? Né? Principalmente no nosso caso, grau o nível de suporte 1, né? Que também tem um sofrimento, não é só porque é o nível de suporte 1, que é mais tranquilo. Não, a gente vai ver, depois podemos discutir alguns itens que podem ser até mais prejudiciais do que o nível de suporte 3, né? Que é o máximo que tem ali. Não, eu ia comentar dessa dificuldade de a gente diferenciar, né, a crise da manha, da birra, né? Sim. E isso é algo que ainda por vezes a gente se pega nisso, mas o bom da gente não ter tido um laudo cedo, acho que foi isso, de que a gente lidou com a Emily como uma criança típica, ou seja, colocando os limites que ela necessitava, porque a gente percebe que muitas famílias, a partir do momento que tem um laudo, usam esse laudo como uma muleta, ou se escondem nesse laudo, ou acabam não conseguindo diferenciar o que é crise de birra e acabam cometendo o erro de não dar limites, por exemplo. Né? Então, como a gente não tinha esse laudo, a gente sempre lidou com a Emily com limite, com regras, com rotina, como a gente faz hoje com a Ayla, né? Que é uma criança típica. Ela não tem... Ela não tem nenhuma característica até o momento. Então, não houve essa distinção, né, de como criamos a Emily para como criamos a Ayla, no sentido de regras, limites, né, rotinas, enfim. Então, isso acho que foi positivo, né? Por isso que a gente sempre se questionava, né? Qual benefício vai nos trazer a questão do laudo nesse momento? Será que a gente não vai se esconder atrás desse laudo ou ficar justificando os comportamentos dela, né? Que são coisas que acredito que muitos pais pensam, né? O que a Emily vai fazer com esse laudo? Será que vai usar como um título? Será que a gente fala para os professores ou não? Deixa estourar as coisas para depois a gente fazer a intervenção ou avisar a escola? Isso tudo passa na nossa cabeça. Qual é o melhor momento? Sim. E méritos nesse sentido para a Annelise, assim, talvez pela característica, né, de gênero aí, o homem ele tem mais facilidade de impor limites para uma criança. Então a Annelise tem uma outra abordagem, né? A gente não entrava muito em conflitos assim, não era tão comum a gente entrar em conflitos em relação à educação da Emily. Mas foi bom ela fazer esse contraponto muitas vezes. Porque algumas coisas que eu considerava como uma barda, um possível falta de limites, era uma questão de crise ali se desenvolvendo. Que com o tempo se acentuava mais, principalmente quando entrou na alfabetização. Um pouquinho antes ali. Com 5 anos, 6. E ela também tinha algumas facilidades para algumas coisas. Propositalmente a gente procurou não desenvolver na questão da leitura. Ela já somava, por exemplo, a palavra casa. Ela já juntava as letras, as sílabas, né? Isso às vezes com 4 anos. Então a gente tentou não desenvolver isso, para dar para ela a educação mais normal no tempo dela possível. Eu acho que nisso a gente acertou. Que é muito importante, né? Essa questão do limite, não é porque... A gente estava comentando até no último episódio, né? Que vai pro ar logo, sobre isso. Que é a questão de você... Não é porque tem um diagnóstico, né? Não é porque tem autismo, qualquer neurodivergência, que você não tem que dar limite para o seu filho, né? Claro que a gente tem os níveis de suporte também. A gente tem que ver se não é crise também, né? Bem observado o olhar do Emerson nesse momento. Mas a educação é a educação, né? Então, a criança ela vai aprender. Demora, às vezes, um pouquinho mais. No caso do meu Augusto, demora um pouquinho mais, né? Mas a gente é firme, assim, o Baldo também, né? Se ele vai lá e bate no irmão, né? Que às vezes ele vai lá e bate no irmão porque o irmão não quer dar o que ele quer, mas
Mas se tá com o irmão, tá com o irmão tá usando aquilo ali naquele momento, ele também tem que saber respeitar o irmão, né? O irmão é mais velho. Geralmente, né, na minha educação em casa, pensando, né, eu lembro minha mãe falar assim, né, dá pro teu irmão, né, dá pra ele lá, né, mas tadinha também, né, ela fez o melhor com que ela recebeu, né, o melhor que ela pôde com o que ela recebeu também, né, e assim, é engraçado porque a gente acaba cedendo, mas eu também nunca me importei, assim, né? Eu brincava um pouquinho, daí daqui a pouco eu já brincava também, então nós fazia muito, eu fui criada com 3 meninos, né? Então as minhas brincadeiras foi coisa de menino, assim, e eu brincava com eles para poder brincar, né? E também mandava, né? Porque eu gostava de mandar. Eu já sempre gostei de ensinar de pequenininha, então... Determinada. Tinha lá um quadro com giz, eu ensinava inglês para eles, sentava... E eles sentavam ainda, vinha os primos brincar, eles sentavam lá. Não sei o que eles achavam, né? Mas eles brincavam comigo, né? E era assim, era um jeito. Mas, voltando um pouquinho ali que a gente estava conversando, muito interessante isso aqui. Muitos pais se identificam ou se acham depois dos filhos, né? Sim. Então, agora os adultos, eles têm... acaba acontecendo com o filho, né? Às vezes o laudo. É que daí as coisas fazem sentido. Começam a fazer sentido. Eu lembro, quando eu fui convidado... Na verdade, esses dias atrás aqui, eu estava pensando... Qual é o primeiro autista que eu tive contato? E... Era um menino repetente, na minha época de escola, estudamos juntos por 5 anos. Sinais claros. Hoje eu vejo sinais claríssimos. Não sustentava o olhar, não conversava com ninguém. Tenho certeza que ele nem falava direito, inclusive, com dificuldade de aprendizagem. Não sei se a dificuldade, ele ficava só no mundinho dele, e às vezes eu sentava na frente dele, até tentava ajudá-lo. Naquela época a gente só achava ele estranho ou diferente. O único momento que ele interagia era na educação física, nem na educação física, era na hora do intervalo. Uma vez a gente viu ele perdido lá, a gente tinha 9, 10 anos, ficamos lá todo o ensino fundamental. Olha como foi, né? Até os 13, 14 juntos. E a gente perguntou, ô fulano, vamos brincar de pegar? Tu sabes como é que é? Ele falou, sei. Ele corria muito. Ele mostrava alegria de estar correndo e estar com a gente. E eu lembro uma vez que a gente estava indo para casa, naquele tempo os pais não precisavam buscar, né? Mas a mãe dele esperava ele em determinado trecho da estrada. Em Blumenau, isso. Isso, em Blumenau. Aí a gente apelidou ele de The Flash, porque ele corria muito, né? Aí um dia a mãe perguntou assim para nós, por que você chamou ele de The Flash? E a gente falou, porque ele corre demais, ele é muito legal e tal. E eu lembro que a mãe se emocionou. E a gente achou muito estranho aquilo. Claro que isso tudo fez sentido quando depois eu já estava formado, já estava ali mais de quase 20 anos sem ver ele, né? Inclusive esses dias não. 4 anos atrás, na última votação, a gente votava ainda na mesma escola, aí eu vi ele de longe, aí eu reconheci, né? Aí eu falei, fulano, tu lembra de mim? Ele olhou para mim e saiu sem falar nada. Continuou no diagnóstico dele, o jeitinho dele, né? Então foi o primeiro caso assim, e daí a gente pensa, agora começa a fazer sentido. Só que naquele tempo, imagina, eu tô com 40 e poucos anos. 20 anos atrás, não tinha, quase 30 anos atrás, né? Não tinha esse olhar. Né? Então, hoje eu duvido que ele fez o ensino médio. Não fez, tenho certeza. Não se estimulou, né? Também. E também, assim, é difícil dizer né, em que nível de suporte também, porque, querendo ou não, muito se atribuía, assim, a sair, né, da socialização, não se sentir bem, confortável com outras pessoas, né? Então, as pessoas acabavam saindo, né? É isso aí. A última pergunta desse primeiro bloco aí. Como conciliam né, a questão
ser atípico com os desafios, assim, da escola, da Emily, ou até mesmo vocês falando um pouco, porque eu sei que a Annelise é especialista em relacionamento ali, né? Hoje eu dei uma pesquisada no teu... gostei bastante do que você escreve lá, é bem legal, né? Como é que esses desafios, né? Sendo esposo atípico, né? Acho que o Emerson pode falar mais, né? Como é que é ser um esposo atípico? É uma boa pergunta. Primeiro, porque não tem parâmetros pessoais. Porque eu fui casado uma vez só, né? Que é com ela. Amém. E espero. Essa aqui é a minha primeira esposa. Que legal. Gente, e única. Muito legal. E já tem bastante tempo, né, vocês, né? Juntos, 13 mais 3 anos ali de namoro, noivado. Mas nos conhecemos há 16 anos já. Tempo, né? Uau. Legal. Olha, não consigo, com a Annelise em si, eu não vejo problema. Não sei se eu me adaptei também, eu acho que eu tenho uma personalidade que facilita as coisas também, né? E vocês sempre tiveram princípios cristãos, assim? Bom, eu comecei a desenvolvê-los com 12 anos. Isso era o ano lá de 92, por aí. Então nos conhecemos também na igreja. Eu já era formado, a Annelise também era formada. Ela se formou em Rio do Sul. E daí foi passear em Blumenau. E eu precisei, né, do Orkut dela e do currículo para ajudá-la a encontrar um emprego, sabe? Entendi. Eu era recém-formada e estava desempregada. Ele pediu meu currículo para ajudar a procurar emprego. Essa é a ideia, né? E lá no currículo tinha o telefone, né? Olha só, que através do nome, o Orkut. Lembra do Orkut, né? Lembra. E, enfim, daí a gente começou a conversar. Hoje, ser um esposo atípico, né? Eu preciso refletir mais sobre isso. Porque meu foco estava mais com a criança em si. Nessa... como eu digo assim, também, né, é que não mudou o fato dela ter. Exatamente. Para mim não mudou. Eu não sei se eu me torno... Antes eu esperava que talvez a Annelise, assim, ela não... Quando eu entro no ambiente, imagina, eu fui candidato. Eu tenho que aparecer, ó, cheguei, gente, vem cá, eu cumprimento cada um, cumprimento cada um e tal. A Annelise é mais reservada. No início eu pensava, meu Annelise, não aqui em Blumenau, isso aqui em Rio do Sul, mas em Blumenau. Tu sempre foi meio político, então, Emerson? Assim, bem sociável. Bem mais sociável. Tentava desenvolver isso, né? A Annelise mais reservada. Lá no início, eu achava isso um pouquinho estranho, assim. Ou algo que eu gostaria que ela mudasse. Mas isso é uma questão minha, ser meio incômodo, né? Não interfere nada, a gente se adapta. Mas, como eu falei antes, em relação a Emily, a nossa filha, na questão do... Qual é o limite entre ser típico ou não, ou atípico? Toda criança precisa de rotina. Todo autista precisa de rotina. Toda criança precisa, por exemplo, de controle de telas. O autista também precisa de controle de telas. Entende? Então tem coisas que não mudam, sabe? Exatamente. E tem coisas, claro, que mudam muito. Aí a gente se adapta à criança. E aconteceu algumas coisas em casa que a gente se adapta. Outras, a Emily conseguiu se adaptar a nós. E esse jogo, ele é contínuo. Mantendo, né, rotina, horário de sono, a questão da alimentação e o controle ali de telas, isso facilita muito a vida. Agora, quanto à vida conjugal, qual é o casal que não precisa trabalhar a comunicação? Todos. Não precisa. Qual é o casal que às vezes tem que ceder? Todos, né? E, apesar, dois, né? E claro, a Annelise tem facilidade para algumas coisas que facilita a nossa vida conjugal. Eu tenho para outras que facilita muito também. Então, essa dança né, matrimonial, essa dança conjugal, ela é muito interessante e eu não vejo muita mudança, muitas diferenças em relação a um casal típico. Não vejo.
Eu penso que acho que um dos ganhos relacionais que a gente tem é pela nossa formação, né? Que isso nos traz um conhecimento. Nós temos por hábito se observar e, enfim, e procurar também não ser adeptos daquele ditado, né? Caso de ferreiro, espeto de pau. Não, a gente procura ser coerente, né? Uhum. E outro fator também que nos auxilia em termos de relacionamento é a questão da nossa crença em Deus, né? Que isso foi uma caminhada de construção de princípios, enfim, e nós sempre tivemos, desde o nosso namoro, um propósito de sermos um casal de referência, assim, exemplo, para os nossos filhos na época, né, para as outras pessoas. Então isso também nos ajudou a nos moldar, a nos adaptar, a nos lapidar, né, para ter um bom relacionamento. Acho que por isso que as dificuldades se amenizam em certa medida. E eu acho que o discurso do Emerson tem muito a ver com como foi para mim o diagnóstico da Emily, assim, porque nunca foi um comportamento diferente. Era a Emily ali, né? Eu acho que para o Emerson é algo assim, né? Nunca foi uma característica diferenciada. É a característica da Annelise, né? Algo nesse sentido, talvez. E o que facilita muito, talvez no último bloco a gente poderia falar nisso. Mas vou agora adiantar, que é a importância de você estudar, de ler antes. Você não precisa bater a cabeça para aprender. Então, a gente leu, a gente conversava com outras pessoas, facilitava porque eu me relacionava com quem? Com profissionais da área, facilita muito, né? Então, a gente não precisa sofrer, mas tem que estar aberto a aprender. Sim. E aplicar um pouquinho disso na nossa vida. É sempre um mar de rosas? Claro que não. Tem coisas que eu estou me adaptando, a Annelise também, mas como qualquer casal, né? Sim. Nesse processo estamos casando, né? A pergunta é justamente por causa do meu filho, Annelise. Quando eu recebi o diagnóstico, muita gente me perguntava também isso, né? E agora, né? E às vezes eu falo assim, sobre a questão de como a minha neuropsicóloga levou a questão do diagnóstico dele de uma forma muito natural. E ele continua sendo o Júlio. E tá tudo bem, né? Porque é só um jeito de ver a pessoa, né? É só um diagnóstico, mas não é a pessoa em si. Sim. A pessoa vai continuar sendo ela, né? Na semana que eu recebi o diagnóstico, o laudo, né? Que nós recebemos o laudo da Emily, uma colega de trabalho minha que também tem alguém atípico na família, falou assim pra mim, bem-vinda a esse mundo. Eu falei assim, não me sinto bem-vinda agora, porque eu sempre estive neste mundo. Eu não estava em outro mundo até agora, né? A Emily vai continuar sendo a Emily. O jeito que a gente lida com ela em casa vai continuar sendo o mesmo, né? Claro, houve diferenças na questão de a gente poder dialogar com a escola de uma forma diferente. Não é só uma suspeita, é um diagnóstico, é um laudo, né? Enfim, de ir atrás de alguns direitos dela, enfim. Mas a forma de lidar com ela continua a mesma. Continua a Emily, né? Exato. E também porque eu também essa semana, né? Eu perguntei também porque essa semana eu descobri que eu também sou esposa típica. Olha só. né? E daí eu perguntei, né? Também me falaram isso, bem-vinda, mas eu já estou nesse mundo, eu trabalho, os projetos são relacionados. Essa é a diferença, é porque nós já estamos na área. Agora você pega uma típica família, atende muitas pessoas. Famílias nesse sentido. Os pais às vezes chegam da roça, do seu trabalho, às vezes vão assistir alguma coisa, já vão dormir, se preparar para o dia seguinte, não tem o hábito de ler, e eu entendo isso perfeitamente, né? Enfim, a sua profissão não exige essas leituras também, e daqui a pouco a professora lá da creche, do CI, fala o seguinte, ô pai, o teu filho, ele tá assim, assim, assado. E daí o negócio vai evoluindo. Aí é encaminhado para o psicólogo lá da escola, né? E a gente já tinha as nossas desconfianças, enfim. E quando a gente falava em autista, tem pais que se assustavam-se muito. Outros falavam, o que é isso? Como é que faz para curar? Porque não tem esse contato diário. Então, eles, de fato, estão entrando no mundo. Por quê? Porque eles vão precisar ser educados no diagnóstico. Eles vão precisar saber o que é, características. E
como o aspecto é amplo, as ideias assim, tá, então meu filho não... Olha as coisas, meu filho vai poder ter também. Filho? Né? Pois eu recebo assim, autismo é doença? Perguntas, né? E a gente... É doença? Não, é uma deficiência, né? Inclusive, assim, antigamente, eu aprendi isso na faculdade, gente. Na faculdade, não sei você, né, Elise, na sua. Mas eu aprendi que o autista era porque a mãe não libidinizava direito a criança. É uma raiz psicanalítica bem antiga, né? Sim. E aprendi isso na faculdade, com leituras em relação a isso. Então você culpabilizava a mãe ainda, entende? Nossa. Então foi um desserviço muitos anos isso, né? Mas pelo menos trouxe um olhar. Ó, essas crianças são assim, tem essas características, né? Sim. Teve seus ganhos também. Mas ainda bem, agora que estamos nessa era de informação, então é mais fácil você chegar a algumas informações. O problema agora é filtrá-las, né? Mas por isso que é importante não ficar em si mesmo, mas sim buscar aconselhamento, né, consultas, tratamento, enfim. Não que a gente vai, aqui também está salientando, né, que tudo é diagnóstico também, né, porque tem manejo de comportamento, né, tem a questão das emoções, às vezes transtornos, sim, né, para ser regulado. Principalmente em relação a filhos, né, filhos pequenos principalmente. Se você tem alguma suspeita, né, que o seu filho tem algum diagnóstico, antes de procurar um médico, organize 3 coisas na casa. Primeiro, a rotina, horários para dormir, horário para comer, horário para levantar, enfim. Isso para a família como um todo, né? A questão da alimentação adequada, né? Deixar de comer tantas besteiras ou açúcar a partir de determinado horário, né? Hoje a gente vê muitas crianças ingerindo muitos processados, muito açúcar, café, né? Gente. Café. Criança tomando café à noite. Isso. Ainda bem que o preço agora está alto, talvez parem de tomar tanta cafeína. Para né? quem sempre tem o hábito de ingerir o café, por exemplo, talvez não perceba a alteração no seu comportamento. Mas se a gente pegar uma criança que não ingere o café e a gente dá o café para ela, é muito notável o quanto ela fica mais agitada, enfim, mais alerta, mais desperta. Então, se a gente reduzir isso numa criança, há grande probabilidade de ter alterações no comportamento dela. E além dessas 2 coisas também a questão das telas, né? Diminuir o máximo possível, eu diria, as telas, né? Lá em casa nós somos muito regrados quanto a isso. Inclusive no início do nosso casamento a gente nem tinha televisão em casa, né? E hoje em dia é praticamente um artigo de decoração. E a gente tem muito cuidado, porque para nós é muito perceptível a alteração de comportamento da Emily quando ela tem muito acesso a telas. Então, se essas 3 coisas estiverem bem alinhadas... Ela gosta bastante da tela? Ela gosta, ela gosta. Mas a gente limita. A gente não assiste televisão aberta, ela só assiste programas que a gente direciona no YouTube e por um tempo determinado também, e não é todos os dias na semana também que ela pode assistir. Agora, faz umas 3 semanas, nós adotamos 2 cachorros, filhotes. Ai, que legal. E foi muito benéfico, porque a Emily esqueceu das telas. Até agora ela não pediu mais as telas. Né? Sim, isso porque é muito bom, né? Sim. Até eu compartilhei nas minhas redes sociais sobre a importância, né, para as crianças. Ali dizia neurodivergentes, mas eu creio que para todas as crianças, né, é muito importante ter um animalzinho assim, né, quando a família pode também, Sim. né? Mas é só fazendo um fechamento aqui da minha fala. Se a partir do momento que você alinhar essas 3 questões e ainda permanecer as características, procura-se uma avaliação. Agora, talvez você vai perceber que não, que era só excesso de tela, que era só uma alimentação inadequada, que era falta de rotina, né? Que muitas vezes é só isso. As brigas constantes em casa. Também irrita a criança. Isso aí e desponta lá na escola, né? Exato. Sim, Exato. A gente, né, eu enquanto professora, eu percebo assim muitas coisas às vezes, mas a gente tem que perguntar também, ter um contato com a família enquanto professor, né? Perguntar se está tudo bem e também ter uma fala aberta, né, com os pais. Sim. Porque querendo ou não, o pai e a mãe quer saber também como que está o filho, se está desenvolvendo, se precisa de alguma adaptação, né? Isso é muito importante, né? E também não vai fazer mal também se a pessoa procurar, né, o auxílio de um psicólogo, né, que tem a responsabilidade, né, tudo, eu acho que todos têm, né. Eu penso somente pelo custo, né, porque para muitas famílias é um custo bem alto e por vezes até não acessível.
Verdade. Mas então, antes disso, né, antes de lutar por isso, então, organize a sua casa. Organizar a casa, depois também, se for um psicólogo, eu digo assim, não vai ser ruim para a criança, né? Exato. Porque vai trazer benefícios, né? Até a questão, às vezes até da mãe, né? Receber esse aconselhamento, porque geralmente, às vezes a gente se sente perdida, né? Claro que, assim, muitas coisas a gente quer fazer de um jeito, né? E às vezes acaba desorganizando também a criança. A gente tem que estar bem primeiro, né? Por isso que é muito importante ter, né? Já desde o começo, né? Vocês falaram que a questão nunca mudou, né? A questão do relacionamento de vocês já tinham um relacionamento bem sólido no começo, né? Claro, com princípios cristãos, né? E a gente sabe que na igreja a gente sempre acaba trabalhando isso também, né? Ou fazendo um curso de noivo, né? Sempre parte dali para a gente ter uma trajetória. E é muito importante porque a família começa ali pelo esposo, pela esposa. E isso vai refletir na educação dos filhos. Com certeza. Né? Eu tô curiosa agora, queria conhecer a Emily de perto. Legal. É maravilhosa. Eu queria perguntar para vocês um aprendizado assim que vocês podem deixar mais precioso para as famílias, né? Referente aos filhos, assim, não precisa ser específico, atípico, né? Porque na verdade eu também, né? Em relação aos meus filhos, né? Os dois são autistas, né? Falo, não tenho problema, né? Mas a educação que eu faria, né? O Júlia nem sabia, né? Na verdade, o mais velho, né? Eu nem sabia que ele era autista, mas eu sabia que tinha algumas coisas, né? Que não fechavam. Aí, né? A gente tentou todas essas coisas aqui também. Eu fiquei 2 anos na psicóloga, ela não via necessidade de mandar para frente, né? Mas eu sempre desconfiada, né? É porque era muito difícil, né? Ele tinha superdotação, um QI meio alto ali, e também tinha o autismo suporte 1. Então a gente ficou no limbo um tempinho. É difícil, né, perceber, mas como a gente está sempre o tempo todo junto, né, mãe já percebe um pouquinho diferente, né, o pai, né? E o Baldo não, né? O Baldo dizia assim, não, mas ele era igual a eu quando era pequena. E via, né? Entendo. Quer dizer assim, esse menino vive no mundo da lua, Baldo. Tu não acha? Dele, não, mas era igual. Eu também era assim quando era pequeno, né? Então, hoje a gente já viu um pouquinho porquê, né? E daí depois resolvi procurar um pouquinho melhor. Todo mundo na minha família, assim, foi... Não, tá doida, né? Não é isso não, né? E depois, quando a gente percebeu, né, o Augusto já teve um outro caminho diferente, né, que a gente já começou a estimular um pouquinho antes. Mas o Júlio não tendo, né, o diagnóstico também, a gente fazia educação, né, e seguia por aquilo. Então, queria saber de vocês, o que de aprendizado mais precioso vocês deixariam, né, para as famílias? Vai, Marcio? Eu começo. A Annelise tem bastante coisa para falar nesse sentido. Mas algo que eu tento manter é a questão da presença. A gente tem que trabalhar, a gente tem uma rotina de trabalho. Eu queria estar em casa mais tempo do que eu tenho. Tento desenvolver uma vida social, né? Mas eu tenho família. E ela ela em primeiro lugar. Sim. Ela é a minha base. E no meu ver, se uma pessoa que tem filhos, principalmente pequenos, que tem uma esposa, se a base dele não for, se o nível de atenção não for ali a família, eu acho que se perde. Ele se perde na vida, sabe? Eu acho que é um caminho tortuoso. Então, algo que eu faço e que eu sempre recomendo, na medida do possível, esteja com seu filho. Crie uma rotina de estar com ele. Brinque, tempo de chão, sabe? Deixa a criança, às vezes, coordenar a brincadeira. Esteja presente na vida da criança. É fácil? Nem sempre. Às vezes eu chego, eu tô cansado. Às vezes eu chego, quero responder um monte de coisa no WhatsApp. Às vezes eu chego em casa e já tenho uma campanha política para fazer. Entende? Já tem algo...
Mas a gente não pode esquecer dos princípios, né, que nos regem, que é a família. E dentro da família em si, a gente tem crianças que dependem de nós. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que dar para a criança o que ela necessita. Mas a gente não pode perder de foco o nosso cônjuge. Ali é o primeiro lugar. Se os cônjuges, né, se o casal se dá bem ali, se tem uma vida, né, organizada, se valorizando, não colocando os filhos acima dessa relação, então o casal que faz isso tem uma família mais fácil, é mais tranquilo o caminhar. Não tem tantos problemas, sabe? Então eu tenho isso em mente. Tento manter o nosso relacionamento, né? E os filhos estão ali, a gente dá o que precisa, às vezes exige prioridade, mas a maioria das vezes a prioridade é a Annelise. Eu acho que é por aí. Annelise. Eu ressaltaria também a questão a importância da comunicação clara e aberta na família. Isso, independente de ser uma família atípica ou não, né? Isso é um pilar fundamental também. Eu vejo que a partir do momento que a gente cria o hábito de dialogar em casa, a gente acaba exercitando mais a escuta, mais a observação, né? O respeito ao outro. E eu vejo quanto isso é importante para a gente lidar bem, por exemplo, com a nossa filha ou um com o outro. Hoje a Emily tem liberdade para me questionar muitas coisas, né? Para nos questionar muita coisa, para contar muitas coisas, dificuldades que ela tem. Eu lembro de ela contando um dia que por vezes eu estou irritada, daí eu balanço o pé assim, e daí me dá um sentimento bom. Ela não sabia descrever, né, a questão das estereotipias, né, que ela usa às vezes para se regular, mas ela me descreveu, né, e como ela se sente bem com isso. Enfim, N situações assim, onde ela tem a liberdade de questionar, de perguntar, né, e de descrever o que ela pensa, o que ela sente. Isso nos auxilia no manejo com ela, sabe? Sim. Mas uma outra questão que eu acho que a gente não pode deixar de falar é que, independente das nossas dificuldades familiares, de novo, tendo famílias atípicas ou não, nós podemos buscar em Deus, que diz na sua palavra, né, que Ele dá sabedoria para quem pede. Né? Então, por mais que a gente não saiba muito o que fazer, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer e erramos muito ainda, Deus nos dá sabedoria. Ele está pronto, né, disposto a nos dar sabedoria. E eu não falo isso no sentido de que Deus vai mandar um anjo à nossa frente e dizer o que fazer, ou vai trazer uma cura que muitos esperam, não. Mas Ele vai possivelmente mostrar caminhos, colocar pessoas ao nosso lado, né? Profissionais ao nosso lado, né? Para nos direcionar, nos ensinar, enfim. Abrindo portas, né? Para a gente entrar. E até eu penso assim, como foi hoje para mim, como eu tive uma caminhada cristã, né? Desde berço, como isso me ajudou no meu desenvolvimento. Inclusive a vivência na igreja, né? Me ajudou muito a desenvolver as habilidades sociais. Que é um diferencial enorme. Uma criança que é socializada no ambiente religioso, numa igreja, ela é diferenciada. Desde pequena, pode ir no colo de um, vai no colo de outro, vai no cultinho, na salinha diferente. Isso traz um benefício enorme. Pega o microfone para brincar, enfim. Pega o microfone, brinca de cantar, vê alguém tocando, sabe? Se interessa pela música. Estímulos bons, né? Exatamente. Mas nessa caminhada, eu me recordo muito assim da minha adolescência e juventude, eu buscando em Deus assim algumas respostas, buscando em Deus auxílio, sabe? Para conseguir lidar com algumas dificuldades minhas. Por exemplo, com a minha timidez, era algo que sempre me incomodou. Né? Desde muito cedo me incomodou. Então eu me lembro de fazer orações nesse sentido para Deus, para me ajudar a amenizar isso, sabe? Certo. E eu tenho certeza que Ele me auxiliou nessa caminhada. E isso me faz olhar para a Emily hoje, por exemplo, às vezes com alívio, porque vez ou outra eu compartilho com o Emerson alguma situação, como eu fico meio período com a Emily, né, eu tenho redução de jornada no meu trabalho, então eu que acompanho ela nas terapias e eu observo ela em algumas interações. Eu lembro que recentemente eu comentei com ele, nossa, eu fiquei com uma pena, ela estava lá tão isolada no mundinho dela, as crianças todas brincando e ela sozinha. Mas ao mesmo tempo eu penso assim, mas eu vivi isso e eu venci, né? Eu
Eu consegui chegar até aqui, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma família, eu tenho uma profissão. Então, isso não vai ser um impedimento para a Emily. Considerando, inclusive, que na minha época, a minha família não tinha o suporte, não tinha como me dar o suporte que nós estamos dando hoje para a Emily, né? Então, ela tem chances de voar, né? Isso me traz um alívio, um conforto, né? É isso. Isso. Não, e assim, né? Eu vejo de fora, né? Eu sei que vocês têm, né, uma família linda, né? Parabéns por todo esse cuidado. Eu sei que tem Deus presente também, né? Já é mais fácil, né? Porque Deus está conosco em todos os momentos, né? E eu queria agradecer vocês. Não deu tempo para perguntar tudo que gostaria. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar ainda, né? Que vocês têm para falar de muitas coisas ainda. Fica um convite já para a próxima. E aí? Só da agenda. Né? E gostaria de estar agradecendo vocês, né? Por ter vindo também. E gostaria que vocês deixassem um agradecimento final. Quer começar? Nós agradecemos pela oportunidade. Stephanie, eu acho que dialogar sobre isso, como o Emerson falou no início, é muito importante. Nem sempre temos espaços adequados para isso, né? Nem sempre somos ouvidos e nem sempre somos ouvidos enquanto pessoas, né? Normalmente só como profissionais, né? E eu acho que falar da nossa experiência também é importante para nós, né? Para a gente se olhar, se perceber. Então a gente agradece muito o convite, né? E quero de novo parabenizar por essa iniciativa, porque a propagação de conhecimento é fundamental, né? Para que as pessoas consigam se olhar, se identificar, né? Exato, e conseguir ser mais assertivos, né, nas suas práticas educativas, nos seus relacionamentos, enfim. Isso, parabéns, Stephanie, mais uma vez. A senhora, sua equipe, Mães e Vozes, né? Também. Hoje a gente nem comentou deles, né, do projeto em si, né? Conheço um pouquinho do Mães e Vozes, né? Sim, também quero te agradecer, você também é nosso parceiro lá, né? Tem nos contribuído também todo mês conosco, né? Na medida do possível, né? Então conte com a gente, para quem se interessar também, eu não sei qual câmera, mas depois a gente pode colocar disponível o nosso claro. o WhatsApp, o Instagram, nossas mídias, tá? Quem quiser trocar uma informação, por favor. Já está na tela aqui, vai passar aqui enquanto vocês estão falando. Então, tá lá, a gente responde na medida do possível, né? E eu trabalho também, atualmente estou na secretaria, aqui trabalhando na prefeitura, e a gente faz, às vezes, alguns dias da semana também, atendimentos individuais, de família, também na clínica particular. Tá bom? Tá então, bom. Obrigado, parabéns aí pela equipe de vocês, e estamos disponíveis aqui, tá? Precisando, só chamar. Né? E é isso aí. Se você está curtindo o nosso trabalho, que a gente tem feito aqui, e gostaria, de repente, de estar trazendo o teu nome aqui também, como apoio, estamos abertos, pode entrar em contato conosco aqui, embaixo na tela vai estar aparecendo o nosso contato. Se você também está gostando desse conteúdo, que é muito importante também, pode deixar uma curtida lá, isso também nos ajuda, se inscrever no canal também nos ajuda. E a gente vai ficando por aqui com a ideia de um próximo episódio com vocês. E agradeço a todos e muito obrigado por ficar até aqui conosco. Até a próxima. Tchau. Tchau.